Então vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 18, verso 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, ele perguntou. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pai, a sua palavra foi lida, Senhor, e ela por si só já nos abençoou. Pai Deus, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir algo mais. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor trate conosco, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também saia daqui abençoado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença, te damos total liberdade e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Somente a ti, Senhor, daremos total atenção nessa noite. Fale conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Mas eu fico pensando, por que a vida de muitas pessoas, ela às vezes parece que está tudo muito preso? Como diz o outro, né? A minha vida está meio amarrada. Por que a vida de algumas pessoas parece ser tão difícil? Por que a vida de algumas pessoas parece tão pesada? Quantas vezes nós louvamos e dizemos que somos livres, irmãos? Cansamos de cantar louvores dizendo que somos livres. E outra vez nós lemos Paulo dizendo que é prisioneiro do Senhor. A gente olha assim, não parece um certo contraste? Olha, eu sou livre. Livre eu sou, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Aí Paulo vem e diz que nós somos prisioneiros. Nós falamos que morremos para o pecado, ao mesmo tempo a gente glorifica a Deus porque nós temos uma vida. Morremos, olha, e agora eu tenho uma vida. Eu morri ou eu estou vivo? Eu morri para o pecado, será que morremos mesmo para o pecado? Então essas coisas a gente tem que analisar, irmãos, porque primeiramente ser crente, ser cristão, eu creio que eu estou falando para cristãos aqui, como eu estou falando via internet, para muito cristão. Ser crente é ter luta, amém, irmão? Mas também é ter paz. Olha o contraste. Enquanto você é cristão, está passando por luta, mas você está em paz, parece que há um contraste. Luta combina com paz? Para crente combina. Combina com a paz.
Amados, a vida cristã, ela tem alguns paradoxos. A gente às vezes acha assim, eu venho para Jesus porque eu quero receber. Você veio para Jesus assim, querendo receber? Mas há muitas pessoas que pensam assim. Mas aí há um contraste muito grande, porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos perder para ganhar. Olha a contramão aí. O Senhor diz, é dando que se recebe. Nós precisamos morrer para viver. Há um contraste muito grande. Nós temos tudo, isso é garantido pelo Senhor. Ele diz que nós temos tudo e ao mesmo tempo somos devedores. Temos tudo e também somos devedores. Todos nós cristãos, irmãos, nós temos uma dívida a pagar. Você sabia que todo brasileiro, por menorzinho que ele seja, por mais recém-nascido, sabia que ele tem uma dívida, sim ou não? Ele tem uma dívida. O brasileiro deve, é uma dívida externa e interna, né? Nós temos uma dívida, assim também é a nossa vida no ato da conversão. Você se converteu, amém, irmãos? Você tem uma dívida. Tem uma dívida. Se você quiser conhecer a Deus, experimenta a transformação, a gente experimenta libertação, nós experimentamos a santificação, mas necessário, acima de tudo, é saber que você é um devedor. Romanos capítulo 1, verso 14, Paulo vai dizer assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quem é que está falando isso, irmãos? É o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, vocês são devedores. E Paulo também diz que nós somos livres. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sou livre, mas sou devedor. Dá para você entender isso? Sou livre, mas eu devo. Romanos capítulo 13, verso 8, ele vai dizer assim, olha, a ninguém ficais devendo o quê? Coisa alguma. Então o Senhor está falando, olha, você não tem que dever nada a ninguém. Entendeu, irmão? Sim ou não? Não tem que dever nada a ninguém. Aí ele vai dar um outro parecer aqui, ó. Exceto o quê? O amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha o contraste, irmão. Olha o contraste aí. Sou devedor e, ao mesmo tempo, não devo nada a ninguém. Eu não devo dever. O Senhor diz, não deva nada a ninguém, exceto o amor. Então, ao mesmo tempo que ele diz que eu não sou devedor, ele diz, você é devedor. Você deve. Deve o quê? O amor. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo qual é a nossa dívida. Qual é a nossa dívida? Não, eu devo a salvação. Não, você não vai conseguir pagar isso nunca. Não é isso que ele se refere. Nós devemos o amor. E isso deve ser pago. Portanto, nós somos devedores do amor a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ah, pastor, mas eu tenho... Olha, o meu vizinho é chato, como eu falei aqui. Você deve amor a essa pessoa. Porque não sou eu que estou dizendo. É o Senhor quem diz, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, assim como Ele nos amou, nós precisamos amar. E isso é uma dívida. E por que nós temos essa dívida? Agora que nós estamos em Cristo, irmãos, nós sempre estaremos devendo às pessoas o amor, e essa dívida, ela é necessário você pagar essa dívida. Vai sair daqui todo mundo devedor. Somos devedores. Pagando essa dívida, nós somos transformados, irmãos. Acaba todo o problema. Acaba o problema das picuinhas, acaba o problema das implicâncias, acaba o problema da inveja, acaba o problema da soberba. Muita coisa acaba se nós amarmos uns aos outros, se nós amarmos ao próximo como Cristo nos manda amar. Portanto, devemos pagar e não devemos cobrar amor a ninguém. A diferença é essa. Nós precisamos
amar, ou seja, pagar. Então, dessa forma, as nossas distorções, elas serão corrigidas. Tudo na nossa vida se corrige a partir do momento que eu tenho a plena consciência de que eu sou um devedor e que eu preciso pagar. A cobrança, irmãos, ela já está enraizada em nós. O que nós somos craques em cobrar. Ah, você nem foi no meu aniversário, né? Eu te convidei. A gente só vive cobrando as coisas das pessoas. Você nem me ligou quando eu estava lá operado. Você não pensou em mim. Você já teve esse problema assim, irmão? Seja sincero como ser humano. A gente tem esse problema, né, de achar que todo mundo deve alguma coisa. Então nós achamos sempre que nós merecemos o amor do outro. E com isso nós cobramos o amor do outro. Mas nos esquecemos também que nós somos devedores desse amor. Nós somos devedores, nós devemos o amor. Então, quando a gente tem a plena consciência de que nós somos devedores, acaba toda a picuinha entre nós. Acaba esse negócio de achar que a igreja deve amar. Não, essa igreja aqui é uma igreja que não ama. Se a igreja não ama, é porque você é deficiente no amor. Porque você é igreja. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Nós achamos sempre que o cônjuge tem que amar, não é assim? Né? A minha esposa tem que me amar. A esposa, meu esposo tem que me amar. Não. Dê amor. Ame incondicionalmente, irmãos. Porque a gente chega à conclusão, a gente acha que o mundo inteiro nos deve amor. Parece que somos carentes. Isso nos leva à indignação quando alguém não nos cumprimenta, por exemplo. Quando a gente entra na igreja, que ninguém te dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus, a gente fica assim indignado, porque a gente sente desejo de cobrar do outro. A gente só vive cobrando do próximo. Quando não se lembra então do nosso aniversário, irmão, não tem coisa mais séria do que aniversário. Aniversário, Natal e Ano Novo. Você nem me mandou a mensagem do Natal. Só para você não ficar triste, irmão. Boa Páscoa para você, viu? Você já não sai daqui chorando. E nem pensar em mim no domingo, que eu não vou te ligar. Né? Então a gente fica assim, olha, não me mandou a mensagem no meu aniversário. Faz beicinho. Né? Fica triste porque ninguém convidou. Todos nós consideramos a todos como devedores do amor, irmãos. Mas eu lhe faço uma pergunta para você pensar. O que estamos fazendo para merecer ser amado? O que nós estamos fazendo para merecer esse amor? O que você tem feito? Porque, amado, pensa comigo. Se cada um de nós, se cada um que aqui está, pagar essa dívida, acabou o cobrador. Não haverá mais cobrança. Se você for um bom pagador, acaba a cobrança. Então nós precisamos todos, você que está me ouvindo pela internet, você precisa ser um bom pagador. Pague amor. E você vai receber esse amor. Porque você planta lá e recebe. Como eu posso cobrar que você me ama se eu não amo você? Como é que eu posso cobrar de você que você se lembre de mim se eu também não me lembro de você? De ter essas coisinhas assim. Aí o Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer isso. Para com isso que você também é devedor. Então para de ser um cobrador. Pensa comigo isso, irmãos. O interessante é que ninguém briga para pagar amor. Já viu alguém brigar para pagar amor? Brigar porque eu quero amar. Não, eu quero amar. Então me deixa te amar. Senão eu vou brigar contigo se você não me deixar amar. Quem briga por isso? Mas a gente briga porque não somos amados. A gente briga porque alguém esqueceu da gente. Você briga porque teu cônjuge que saiu de casa hoje não te deu bom dia. Esqueceu de mim. Não esqueceu não, irmão. Não esqueceu, não houve esquecimento. Entende? Então vamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, de ver o próximo. Será que você nessa noite, você que está aqui, você que está me ouvindo pela internet, será que você entende que você é um devedor?
Sim ou não? Você entende que você é devedor? O apóstolo Pedro, ele não entendeu que ele era um devedor. Pedro se achava talvez muito mais cobrador do que devedor. Aí ele vai e coloca uma situação diante de Jesus. Aquele que pagou um alto preço por nós, pagou um alto preço por Pedro. Lá no verso 21 e 22 ele diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Olha a pergunta de Pedro. Parece uma pergunta lógica, né, irmãos? Pensa se essa não foi uma boa pergunta. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7? Olha, um número bom. 7 vezes de perdão, não está bom isso, irmão? 7 vezes de perdão. Mas o que Jesus responde para ele? Ah, Pedrão, você acertou na agulha. São 7 mesmo, Pedro. Tu pisa 7 vezes no pé do teu irmão te perdoa 7 vezes. E na 8ª vez, aí dá uma pancada nele. Aí acabou o perdão. Parece gato, né? 7 vidas. Então 7 vezes perdoa. E na 8ª? Aí Jesus responde: não te digo até 7 vezes. Olha o balde de água fria aí, irmão. Quantas vezes? 490 vezes, Pedro. Pedro, teu irmão vai pisar no teu pé 490 vezes. Haja calo no pé, né, irmão? Para segurar o pisão. Mas é isso que Jesus está dizendo. Olha, 490 vezes. Queridos, para Pedro, perdoar 7 vezes seria o máximo em que ele suportaria uma afronta. Olha, eu suporto até 7 vezes. Até 7 vezes eu vou suportar uma perseguição. Até 7 vezes. Mas Jesus que era o perdoador, Jesus ele diz para Pedro nas entrelinhas: Pedro, esse teu raciocínio é péssimo, Pedro. Isso está errado, Pedro. Isso está errado. Você tem que perdoar incondicionalmente, infinitamente, Pedro. Isso é um número irrisório. Pedro, é infinito o teu perdão. O nosso perdão tem que ser ilimitado, irmãos. Não pode ter limite para o perdão. Não, errou comigo. Agora eu perdoei, mas nunca mais você faz. Irmão, vai fazer de novo, sim. Aquele que te perseguiu, que você perdoou, vai te perseguir de novo, sim. Está amarrado, pastor? Não está não, isso é profecia para a tua vida, para tu aprender a crescer. Então ele vai te perseguir de novo. Aí de novo você vai fazer o quê? Nem posso nem chutar, irmão, está difícil. Aí de novo você perdoa. É isso que Jesus está falando. Outra vez você perdoe o afronto. Não se coloca limites para perdoar, irmão. Não se põe limite para o amor. Não tem limite. Nós somos eternamente devedores do amor. Ninguém aqui é cobrador de nada. Nós somos devedores. Você está entendendo isso? Devedor. Mas a gente está acostumado a ser consumista, né? Queremos consumir o amor do outro. Queremos sugar o amor do outro. E você? Será que você tem amado o suficiente? Aí Jesus vai e conta uma história para ele. Senta os discípulos e diz: vou ensinar um negocinho para vocês aí. Verso 24. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um... Não, perdão. Isso, aqui mesmo, verso 24. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia quanto? 10.000 talentos. Irmãos, é um cálculo rápido. 350 toneladas de prata. Tá bom para você, sim ou não? Tá bom 350 toneladas de prata? Alguém aqui é carreteiro? Não, né? Não? Tu trabalha em caminhão, não trabalha? Quantas toneladas cabe num caminhão? 30 toneladas? 37 toneladas? Vamos fazer conta redonda? Então são 10 carretas. 10 carretas com 35 toneladas cada uma. Era isso que ele devia. Seriam carretas toneladas de prata. Essa dívida, irmão, seria impagável. Não tem como pagar. Aí o que o rei faz? O rei coloca ele no chicote, põe ele no tronco, irmã. O rei perdoa.
O rei perdoa a dívida, verso 26 ao 27. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Como queria pagar? Não teria como pagar, dívida impagável. Verso 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Amado, esse que era devedor, agora ele ganha 350 toneladas de prata. Está livre. Você não precisa mais pagar a sua dívida. Você livre está. Ponto final. Mas só que Jesus continua a história. Aí no verso 28 ao 30 ele dá um outro exemplo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto? Não é nada, irmãos. É um valor irrisório, isso não é nada, não era nada, dava para pagar. 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, a mesma coisa que ele fez lá atrás, agora o conservo faz com ele. Caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Alguém preso paga alguma coisa, irmão? Quem está preso não paga. Você está preso, deve algum dinheiro, um dinheiro alto. Você vai preso. Você lá dentro vai pagar? Não tem como pagar mais. Ele estava dizendo que vai ser prisioneiro a vida inteira, porque não tem mais condições de me pagar. A dívida era bem menor, irmãos. Bota aí 100 moedinhas de prata, só para fazer um número. Era como se um devesse bilhões e o outro apenas alguns reais. Era essa a diferença, a discrepância está aí. Um devia muito, foi perdoado, porque ele acabara de receber, irmão. Ele recebeu carinho. Esse homem havia recebido amor, respeito, recebeu misericórdia. E ele guardou tudo isso para si. Tudo ficou guardado consigo. E ele não usa da mesma misericórdia, ele não usa do mesmo amor para com o seu próximo. Ele recebeu o que foi pago a ele, um alto preço. 350 toneladas, você não tem como pagar isso mais. Então é o limite do perdão, do amor. Era o que o Senhor havia falado para ele: olha, você não deve mais nada. Zerado está a sua conta. Isso causou indignação aos seus companheiros, irmãos. Isso causou indignação. Olha o verso 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então agora, irmãos, o que era amor, o que era respeito, o que era misericórdia, agora se transforma em ira. Agora o Senhor está irado. Querido, preste atenção nisso. Nós estamos sendo observados 24 horas. Vou repetir para você ir para casa guardando isso. Você é observado 24 horas. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. As pessoas estão observando o quanto de Deus você tem dentro de você. Quanto de Deus você tem? Porque se nós somos cristãos, nós temos dentro de nós o amor de Deus. E se nós temos esse amor de Deus em nós, nós precisamos compartilhar esse amor. Porque nós não somos o fim da bênção. Você não é o fim da bênção. Deus lhe abençoou. Então compartilhe a bênção, compartilhe o amor. Por causa da decisão errada do seu conservo, esse mesmo rei que amou, que usou de misericórdia, agora está irado. Agora o rei está irado. E essa figura, irmãos, é uma demonstração de como Deus age. Você consegue entender isso? Deus te perdoou uma dívida impagável.
Não tinha como nós pagarmos a nossa dívida, era altíssima. E ele foi para a cruz do Calvário, ele pagou a sua dívida, pegou a promissória da sua condenação e rasgou a promissória. Foi isso que ele fez. Ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Esse rei que amou, agora ele se ira. Muitos só falam do Deus que ama, irmãos. Muitos só tratam do Deus que é amor. Muitos vão para a igreja atrás de um Deus bonzinho. Deus é bom, irmão. Muito bom. Deus é amor. Muito amoroso. Mas Ele é justo juiz. O nosso Deus, Ele é justo juiz. Aqui Ele demonstra o seu amor e a sua misericórdia. E logo a seguir, Ele dá uma demonstração da sua justiça. Deus é justo. Quando o Senhor vê que o seu amor é misericórdia e não produziram nenhuma mudança em nosso coração, em nosso tratamento para com Ele, para com o próximo, Ele passa a ser o juiz e usa de justiça. Vou ler de novo para você. Quando o Senhor vê que o seu amor e misericórdia não produziram nenhuma mudança no seu coração, presta atenção nisso, em nosso tratamento para com o próximo, Ele agora passa a ser juiz e Ele usa de justiça. É duro isso, irmão? Mas é real. Deus é juiz e Ele não dorme. Ele está atento ao nosso tratamento com o nosso próximo. O quanto nós nos doemos, o quanto nós sofremos com os que sofrem, o quanto nós choramos com os que choram, o quanto nós nos alegramos com os que se alegram. Deus está vendo. E olha o que diz aqui, irmãos, o verso 35. Assim também meu Pai Celeste. Olha o que aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Vos fará, se no teu íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Você ganhou da parte de Deus uma bênção muito grande. Você ganhou perdão. Você foi salvo pelo Senhor. Perdoado os seus pecados. Então a nossa dívida de pecado, ela foi cancelada em Cristo. Ele cancelou a nossa dívida de pecado. Ele diz até, olha, dos seus pecados, meu filho, eu não me lembro mais. E Ele não sofre de amnésia. Ele está dizendo para mim e para você, olha, o meu perdão, ele é incondicional. Eu te perdoei. Incondicionalmente. E não quero mais saber. Se é uma coisa que é, desculpe aqueles que gostam. Mas se é uma coisa para mim que é terrível, quando a gente chama alguém para dar um testemunho e a pessoa fala uma hora da desgraça que o diabo fez na vida dela. Ah, que o diabo pegou, que me quebrou, que o diabo me deu 3 facadas, me deu 2 tiros e tal, que o diabo, a minha mulher me traiu, que o diabo aí faltando 5 minutos para terminar o culto. Mas Jesus é bom, me salvou. Irmão, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. A igreja é dele, o altar é dele, o nome é dele que tem que ser exaltado. Para de exaltar o diabo. É o nome dele que tem que ser exaltado. Então nós ganhamos da parte de Deus isso. Nossa dívida foi cancelada. Então a sua vida deve ser para a glorificação dele. Para louvor e glorificação do Senhor. A segunda coisa que eu percebo nesse texto, irmão, que eu aprendo com ele. Qualquer pessoa que recebeu muito de Deus, que recebeu perdão, graça, amor e misericórdia, não pode viver mais como antes. A sua vida não pode ser mais a mesma vida que você levava. Não pode ser mais a mesma pessoa que diz, eu comigo fez, aqui faz, aqui paga. Não é, você não é juiz. Está entendendo isso, querido? Sim ou não? Não é juiz. Se alguém deve alguma coisa aqui, esse alguém é você e eu. Nós devemos uns aos outros o amor. É isso que nós devemos uns aos outros. Mateus capítulo 5, versos 5 ao 7. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurado quem? Os mansos. Por que o manso? Porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Serão fartos. Fartos de quê? De justiça. Serão fartos. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles vão alcançar o quê, irmão? Carro zero? Perdão do outro? Vai alcançar misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Agora traz isso para a sua vida. Coloca isso em prática. Nós recebemos de Deus um amor incondicional. E a gente continua, às vezes, emocionalmente deficiente em amor. Continuamos carente de amor. Continuamos como se fôssemos um pobre coitado. Batendo na porta, pedindo, por favor, me ame. Por favor, se preocupe comigo. Por favor. Somente com o entendimento de que nós somos devedores, irmãos, é que nós pagaremos aquilo que nós devemos. E nós devemos muito. Aquele homem recebeu uma fortuna. E ele continuou o quê? Como cobrador. Ele recebe uma bênção. Agora ele continua uma pessoa má. Uma pessoa ruim. Você é cristão, meu irmão. Querido, você que está me ouvindo pela internet, Cristo te alcançou. Você já se rendeu a Cristo. A tua vida já foi transformada. Você não pode mais viver como uma pessoa má. Não podemos mais, irmãos. Comigo é assim, comigo bateu, eu revido. O perdão de Deus é incondicional. O nosso perdão não. Vou lhe dar um exemplo. Dá um exemplo, posso usar o Flavinho, né? Ó, Flavinho, eu te perdoo, mas nunca mais você me procura. Que perdão sem vergonha, né, Flavinho? Que perdão é esse, irmão? Eu te perdoo, mas nunca mais eu vou na sua casa. Eu não quero mais saber de você. Mas que perdão sem vergonha é esse de crente? Eu te perdoo, irmão, e agora? Irmão, passou, acabou, a vida que segue, é uma nova história, nós somos alegres, somos felizes, nós vamos morar com Cristo na eternidade. Pronto, irmãos. Bota uma pedra em cima, a vida que segue, e vida com Jesus é assim. Vida com Jesus não é vida de revide, não. Deu na minha cara, eu dou também. Não, irmão. O Senhor, Ele ousou falar. Quando lhe baterem na tua face, dá um soco na cara dele. Foi isso que eu disse? O que Ele falou, irmãos? Vira outra face. É difícil? Sim. Muito difícil. Muito difícil. Aquele que te persegue, você ficar quietinho ali e falar, Senhor, tem misericórdia dessa vida, Senhor. Tem misericórdia dele. E sabe por que ele te persegue? Sabe por que ele é mal com você? Porque ele não é de Cristo. É simples entender. É simples entender. Não é de Deus, irmão. Ah, mas e quando um crente mata? Então não é um crente, é um crentino. Tem nada a ver de crente, irmão. Tem nada a ver. Porque o cristão, ele carrega em si o perdão de Deus. Ele perdoa. Palavra do Senhor. Então o seu servo, prostrando-se reverente, rogou ser paciente comigo. Ele pede, ele implora para que haja paciência. Quantos estão vivendo assim dentro da igreja, irmãos? Aparentemente louvam, aparentemente adoram, porém o coração continua perverso, o coração continua amargurado, continua aquela pessoa ruim. Você sabe que isso tem ainda dentro da igreja, irmão? Eu ouso dizer isso porque eu não estou pregando só para a Nova Vida de São Cristóvão. Eu estou pregando para muitas pessoas que vão ouvir essa palavra pela internet. E como eu não creio que Deus fale em vão, eu não acredito nisso. Pelo menos um par de ouvidos. Se for você da internet, se converta. Deus alcança um par de ouvidos para ouvir a sua palavra. Isso por amor. Estão entendendo, irmão? Por amor Deus trata.
Deus trata de nós com seriedade por amor, porque Ele não quer que ninguém se perca. O Senhor não quer isso. A palavra do Senhor, Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Está falando para quem? Para perverso e para iníquo. Aí ele diz aqui, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em quê? Ele é rico em perdoar. Deus perdoa porque Ele é rico em perdoar. Irmão, se você recebeu de Deus o perdão e o amor incondicional, por que continua cobrador? Por que você continua cobrando amor? Nós não podemos cobrar o amor de ninguém, porque a palavra do Senhor diz que nós somos devedores do amor e não cobradores. Mas a gente vive, parece que somos consumidores, a gente quer consumir o amor do outro. Não, eu quero que você me ame a qualquer custo, você tem que me amar. Eu vejo isso pela internet, irmão. Eu vejo isso, às vezes, nas relações. O pessoal, manda lá, você nem me felicitou do meu aniversário, esqueceu de mim. Irmãos, para de picuinha, irmão, ame. Viva uma vida de amor. É isso que Deus fala comigo e tratou comigo tanto essa semana, irmãos. Trata do amor. Deus perdoa porque Ele é rico em perdoar, querido. Porque julgas o teu próximo, porque condena o teu próximo. Esse texto nos traz lições importantes, irmãos. Esse homem perverso, ele se esqueceu da justiça de Deus. Então nós precisamos entender o que é a justiça de Deus. O verso... A primeira coisa que eu gostaria de destacar, a medida com a qual nós julgamos os outros, nós seremos também julgados. Na mesma proporção em que você julga, será também julgado. Ele pede ao rei algo absurdo. O que ele pediu ao rei? Que concedesse a ele um absurdo. Qual foi o absurdo? Perdoe a minha dívida. Eu não tenho como pagar. E o rei? O rei estabeleceu a ele o perdão. O perdão. Um valor absurdo. Mas você não me deve mais nada. E o que esse homem fez com isso, irmão? Vamos lembrar de novo, verso 28 ao 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deve. Ele sufoca aquele homem. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, te pagarei. Ou seja, calma, tenha calma, eu vou pagar, são só 100 denários. Ele, entretanto, não quis, antes indo se o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Mateus 7:1-2 vai dizer para nós assim, não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgares, sereis também julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Amados, o escravo é aquele que não tem como pagar o seu senhor. Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. E se essa é uma verdade na nossa vida, nós não temos outra saída senão perdoar. Só tem um jeito para mim e para você, irmão. Amar ao próximo e perdoar. Não tem outra saída. Se o Pai deu o seu único filho para pagar todos os nossos pecados, você não pode deixar de perdoar. Então começa a colocar isso em prática. Quem sabe você vai sair daqui nessa noite, chegar na sua casa e pegar o seu telefone e ligar para aquela pessoa que te perseguiu a vida inteira, que você carrega no teu coração a mágoa, essa pedra está aí dentro que você não consegue esmiuçá-la, e o Senhor fala para você nessa noite, perdoe. Pastor, você não tem noção do que ele fez comigo. Não quero nem saber. A questão é que você tem que perdoar sim. Porque o perdão, ele faz parte da vida do crente, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos o amor. Então pague com amor. Pague o amor. Já que somos devedores disso. Toda relação humana só se sustenta à base de misericórdia, irmãos. Toda relação humana só se sustenta à base de perdão, à base de amor.
senão é insustentável, não tem como sustentar. Aquele credor incompassivo, ele estava pecando contra a graça. Amados, ele queria a graça para ele, mas ele negou a graça a partir dele. Ele queria a graça para ele. Não, eu preciso ser perdoado. Você quer ser perdoado, irmão? Então perdoe. Eu quero ler de novo para você, para nós deixarmos isso bem registrado no nosso coração. Olha o que Paulo diz. Palavra de Deus para nós, só para nós encerrarmos. Senhor. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Romanos capítulo 13, verso 8, só para você gravar no teu coração. Paulo diz assim: a ninguém fique devendo coisa alguma, não deva nada. Aí ele coloca uma exceção, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amados, não é uma proposta, não. Eu não olho isso como uma proposta, eu olho como uma ordem de Deus. Isso é uma ordem. Paulo não está propondo ninguém, ó, se você puder, você ame, viu? Se tiver condições aí, se teu coração tiver abençoador, ame. Não. E você crê que essa palavra foi escrita pelo Espírito Santo? Sim ou não? Foi o Espírito Santo? Foi? Então é Deus falando. Então é Deus dando ordem. Usando o servo Paulo para dar uma ordem. Olha, não fique devendo nada a ninguém, não deva nada, exceto uma coisa, o amor. As bênçãos recebidas, irmãos, você precisa distribuir. O amor recebido, você precisa distribuir. O perdão que você recebeu, você precisa distribuir isso. Perdoar. Recebeu perdão, perdoe. Recebeu amor, ame. É assim. O Senhor, eu não vejo na palavra dele dizer assim: eu odeio meus servos. Tem algum versículo aqui, irmão? Nesses 30 e tantos mil versículos? Eu odeio meus servos. Eu te odeio. O Senhor diz: filho, eu te amo. Eu te amo. Eu amo você. O Senhor te ama, irmão. Se você não entender isso hoje, eu temo pela sua saúde. Se você não entender isso hoje, eu temo pela sua vida. Porque não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que deixou registrado. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Olha o que diz a palavra: até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Se você não perdoar e não entender isso, eu vou temer pela sua vida. Eu temo por isso, porque é uma ordem. Todos que receberam a vida eterna, irmãos, são devedores. Você tem a vida eterna, você sabia disso, meu irmão? Você tem a vida eterna. Então, como pastor, querido, eu não tenho o menor constrangimento de dizer para você: pague o que você deve. Nenhum constrangimento. Porque a palavra do Senhor está dizendo: pague, 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 pague o que você deve. Vamos colocar de pé, irmãos. Amado, o crente que reclama de amar, o crente que reclama de servir, de doar, de perdoar, ele não entendeu o tamanho da graça que recebeu. Nós fomos perdoados sem mérito nenhum. Não é aquilo que fizeram a você, querido, mas é o que você está fazendo com aquilo que fizeram a você. Esse é o peso.